mundo do empreendedorismo, decidir fechar um negócio pode ser uma decisão difícil, mas também muito corajosa. Foi o que aconteceu com a Natália Regis. Ela vem de uma família de comerciantes no Distrito Federal e herdou da avó e da mãe uma loja de enxoval de recém-nascidos, o Baratão do Bebê. Empreendedora de berço, o negócio ia muito bem sob a gestão da Natália. Mas a crise da pandemia, associada a uma obra rodoviária próxima à loja, levou a queda drástica no movimento de clientes. E no final, a Natália concluiu que a melhor decisão era fechar o negócio. Onde foi que eu errei? E a Natália está ao meu lado justamente para contar essa história e dizer exatamente onde é que foi que ela errou. Natália, obrigado pela sua participação. Viu? Obrigada a você pelo convite. Natália, conta pra gente, como é que você começou a empreender? Eu comecei a empreender, teoricamente, desde o dia que eu nasci. Literalmente. Eu praticamente nasci dentro da loja. O Baratão do Bebê é uma loja familiar. Minha família, ela é uma família de comerciante muito longa aqui no DF, mais de 40 anos. Meus avós vieram lá do interior do Rio Grande do Norte. Tiveram milhares de empreendimentos, desde fábrica de macarrão, frota de ônibus, banca na feira, de fruta, de verdura, loja de chapéu, bolsa, sapato. E aí, antes de virar o Baratão do Bebê, ele era a Casa Jane, que é o nome da minha mãe, e era uma loja de roupa feminina. Quando minha mãe engravidou de mim, em 1996, a minha avó foi para São Paulo para fazer o meu enxoval. E aí, lá em São Paulo, você tem que comprar tudo no atacado, né? Então, você compra várias unidades de uma mesma peça. E aí, nisso, uma parte ficou para mim e outra minha avó, vou vender na loja. Nisso, ela descobriu que a roupa de bebê, os itens de recém-nascidos, têm uma saída muito mais rápida do que os itens de adulto. Aí nisso, em 1996, a loja foi transformada em Baratão do Bebê, justamente porque eu nasci, houve toda essa descoberta. E aí no começo era chamado de Bebê Chique. E aí mais ou menos em 2004, 2005, foi mudado para Baratão do Bebê. A gente tinha essa loja ali no centro de Taguatinga, a gente já teve uma no Riacho Fundo 1 também. E é uma loja que foi passada de mãe para filha. Só para a gente sintonizar aí quem está acompanhando a gente, Taguatinga é uma região administrativa aqui de Brasília, é considerado praticamente um bairro, e Riacho Fundo também. Taguatinga fica mais ou menos a uns 20 quilômetros de Brasília. Mais ou menos isso. E Riacho Fundo também quase nessa faixa também, né? É, mais ou menos uns 15, eu acho que é um pouco mais perto. Só para você que está acompanhando a gente entender mais ou menos. Pode continuar. E aí foi passado da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim. E aí minha avó faleceu em 2017, de um infarto fulminante. E aí a minha mãe, ela decidiu que ela não queria mais ficar em Brasília, ela queria uma qualidade de vida melhor, sair um pouco dessa correria. O meu pai é de Santa Catarina, de Joinville. E aí minha família é uma mistura. E aí minha mãe já está aposentada, meu pai também. Então eles se mudaram para Santa Catarina, para Joinville, juntamente com meu irmão e o meu avô, que já está bem idoso. E eu falei assim, não, eu vou ficar e vou assumir a loja, vou continuar, digamos assim, o legado da família. E aí em 2021, a gente já estava no meio da pandemia, todo aquele processo de abre, fecha, abre, fecha. Foi quando você assumiu? Foi quando eu assumi. E tinha um planejamento, estava tudo organizado, a loja de forma empresarial, como é que estava essa questão? Sempre foi. A loja sempre foi muito organizada de uma forma empresarial. O contrato social, as meninas que trabalhavam comigo, eu tinha 2 funcionárias na época que permaneceram comigo até o final. 2, foram 3 na verdade, que permaneceram comigo até o final. Sou muito grata a elas, pessoas maravilhosas. E sempre esteve muito organizada a questão das finanças, das notas, a questão de pedidos, de estoque, tudo extremamente organizado. A gente tinha um controle muito grande de toda essa questão de mercadoria, de entrada, saída, da parte financeira. Só que, juntamente com a pandemia, começou a construção daquele túnel de Taguatinga, o túnel Rei Pelé. Que é um túnel que foi construído pelo governo do Distrito Federal para ligar outras 2 regiões aqui do DF, mas acabou também atrapalhando ali o comércio. Muito. Ali, aquela região de Taguatinga Centro, ela era referência em comércio. A gente tinha de tudo, lojas antiguíssimas, pessoas que cresceram ali junto comigo, que me viram crescer também. E todo mundo se sentiu muito acuado,
porque a gente não teve nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de ajuda governamental durante a construção. Teve ruas inteiras que fecharam, porque não aguentaram, porque acabou com o fluxo de pessoas ali naquele centro, naquele local. Então, e aí foi o meu caso também. 2021 e 2022, a gente ainda fez um trabalho muito incrível com o Instagram. A gente teve o nosso Instagram, a gente fazia o nosso próprio marketing, vídeos. A gente fez até um chá revelação na loja, que foi super legal, de uma funcionária nossa que engravidou. E o bebê ficou lá com a gente chamava ele de estagiário. Então ele ficou lá com a gente também, até fazer um aninho. Então, mas não foi suficiente pro que estava acontecendo no ambiente. Só o trabalho no Instagram, mesmo a gente fazendo entrega, conversando com as pessoas vindo apenas retirar ali o pedido, ficou muito difícil. Porque a chegada na loja ficou meio que impossibilitada. Inviável, praticamente. Por causa da construção, eles trocaram muito as vias de acesso. Fecharam muitas vias de acesso, né? Então as pessoas não queriam passar ali no centro de Taguatinga, porque era muito trabalho, era muito trânsito, era muito difícil. Você tinha que dar uma volta enorme para uma coisa que antes era uma linha reta. Então, aí as pessoas começaram a não querer mais andar ali, não querer mais ir. E aí a criminalidade começou a aumentar também ali. Ali é perto da Praça do Relógio, que todo mundo já conhece, quem mora aqui em Brasília, né? Já conhece um pouco a história. Então, houve muitos roubos, muitos assaltos, muitas lojas que foram arrombadas durante esse período. Então, foi um momento que eu olhei assim, eu pensei, caramba, será que é pra eu ficar aqui mesmo? Será que eu devo continuar, eu devo insistir? E tem toda a parte sentimental também do processo, tipo, caramba, é minha avó, é minha família. E aí tem a questão de, tipo, caramba, eu vou ser a decepção de todo mundo, porque vai fechar na minha mão. Você se cobrou muito com isso? Muito. Era uma cobrança que eu passava noites e noites em claro. Será que eu devo insistir? Ou será que eu fecho agora e sigo um outro caminho? E aí no final, agora em junho, porque começou a ficar muito difícil em janeiro desse ano. Até final do ano passado a gente ainda conseguia, digamos assim, cobrir todas as contas. Não tinha um lucro, mas também não tinha um déficit. Tava empatado. Tava no 0 a 0. Então, pelo menos assim, não tava no déficit, mas também não tava lucrando. E aí em janeiro desse ano começou a ficar muito mais difícil. E aí eu já não consegui mais ter um caixa para fazer a renovação do estoque. Que não dava mais. Ou era pagar as contas ou fazer estoque, já não dava mais. E aí em junho, eu comecei a analisar e foi o momento que eu cheguei à conclusão que não dava mais. Que aí ia piorar a situação, iria entrar muito mais no vermelho. Eu falei, quanto mais eu ficar, mais no vermelho eu vou ficar e mais dívida eu vou ter. Então, quanto mais antes eu sair, menos dívida eu vou ter. Menos prejuízo eu vou ficar. Quando começaram essas obras do governo, Natália, você se preparou de alguma forma? Você chegou a pensar, falar, isso vai me dar prejuízo, eu vou começar a trabalhar de outra forma? Você comentou muito a questão do Instagram, mas você também se planejou assim financeiramente, você foi pensando nisso? Fui, porque naquele momento a gente sabia que a gente não ia ter nenhum tipo de incentivo do governo. Para não dizer assim, que não teve nada, durante assim, o começo ali da pandemia, eles deixaram a gente pagar o Imposto Simples Nacional uns meses depois. Mas foi o único. E não deixou de cobrar? Não deixou de cobrar, em momento nenhum. E foi só 3 meses. Foi só 3 parcelas do Simples Nacional. Então, assim, no montante, isso é quase nada. Praticamente nada. Então, o que eu fiz? Eu me preparei com o estoque. Porque se eu tiver o estoque, tiver pago o estoque, então, pelo menos eu vou ter ali boletos pra frente pra pagar e eu vou ter ali o meu estoque todo dentro da loja. Foi dessa maneira que a gente pensou e dessa maneira que a gente se preparou. Tendo a mercadoria dentro da loja, porque a questão do recém-nascido é que a mãe, ela quer comprar tudo de uma vez. Então, se eu tiver faltando, por exemplo, uma toalha, ela vai deixar de levar o enxoval inteiro por causa de uma peça. Então, eu preciso ter todas as peças ali dentro do meu estoque para que ela faça o conjunto, o pacote completo.
para que ela possa levar. Se faltar uma peça, ela, não, então eu vou ver em outro lugar que eu possa comprar tudo. Então, a gente se preparou com um estoque, só que aí, quando foi chegando, digamos assim, mais perto do fim, esse estoque já não era mais suficiente, o valor que a gente tinha não era suficiente para renovar o estoque, e a gente acabou perdendo a perspectiva de melhora. No caso das vendas, como é que estava isso? Porque você fez o estoque, você começou a vender e começou a faltar. Mas é sinal de que você estava vendendo até aquele momento. Estava vendendo. Como é que foi essa matemática aí para entender o que estava acontecendo ali? Foi a questão da despesa da loja aumentou, né? Porque houve um pequeno aumento dentro do aluguel. O dono, né, da loja resolveu fazer um reajuste. Foi feito um reajuste. E a questão de despesa de dentro da loja começou a ficar maior também. Despesa com funcionário, despesa de local mesmo, entendeu? E aí o nosso estoque, ele foi suficiente e foi se pagando durante praticamente um ano. Tranquilo, 1 ano e meio, mais ou menos. Nisso, a gente ainda conseguiu fazer, acho que uma ou 2 renovações de estoque, mas durante 2 anos isso não é muita coisa. A gente ainda conseguiu. Mas no final do ano passado, para julho desse ano, a gente não conseguiu fazer a renovação de estoque. Então, até, digamos assim, a última renovação de estoque que a gente fez foi em setembro de 2022. Foi quando a gente recebeu a última leva de novas mercadorias. Mas, digamos assim, de setembro de 2022 até junho de 2023, a gente não conseguiu mais. Porque também o preço aumentou das coisas. Tudo aumentou. E aí, durante a pandemia, também houve um problema. Não sei se outros lojistas tiveram, mas pelo menos eu tive. Faltou matéria-prima. Não tinha, as fábricas não conseguiam suprir o estoque. Muitas vezes o representante vinha e conversava com a gente, falava, olha, não tem matéria-prima, eles não estão fabricando, a gente não sabe como é que vai ser, não sabe quando vai voltar. Isso em função da pandemia também? Também. Você acha que dava para ter planejado um pouquinho mais com relação a tudo isso? Eu acho que sim. Eu não vou dizer assim... Claro que a gente não tem uma bola de cristal, você nem adivinhar o que ia acontecer ali na frente, mas talvez faltou um pouquinho daquela intuição de falar, acho que eu preciso guardar um pouquinho mais aqui. Eu acho que eu não coloco toda a culpa dentro da construção, do momento, do ambiente, mas eu também olho muito para mim. O que eu deveria ter feito? Eu acho que eu deveria ter me preparado mais em questão, literalmente, do estoque. Talvez pedido mais quando eu podia, para ter uma parcela maior e não deixar faltar. Foi aquele momento que eu pensava assim, caramba, se eu pedir agora, eu vou ficar com uma dívida. Se eu esperar mais um pouco, eu vou ter mais, digamos assim, mais caixa para fazer um pedido maior. Só que nisso foi acabando, foi faltando as peças, foi faltando algumas coisas. E aí entrou naquele negócio de tipo, não tem todas as peças, então eu vou em outro lugar. Então eu vejo que eu cometi um erro também. Eu tenho a minha parte, eu tenho a minha parcela de culpa que eu poderia ter me planejado melhor naquele momento. Bom, a gente agora vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o Enio Pinto, que é especialista do Sebrae, para entender exatamente onde foi que a Natália errou e dar dicas também. A gente volta já. Estamos de volta e hoje contando a história da Natália, que tinha uma loja de bebês. Passou por uma série de dificuldades, né, Natália? Foi. O governo providenciou uma obra praticamente na porta da loja, a pandemia, né? Faltou alguns detalhes também, né, Natália? Se você pudesse fazer uma lista rapidinho de onde você acha que você errou, o que você diria nessa lista? Eu acho que primeiro eu devia ter me planejado melhor com o estoque. Planejado em questão de quantidades. Pedir quantidades para durar mais tempo. Segundo, talvez não ter me empolgado tanto, sabe? De Mais achar pé no chão. Mais pé no chão. Não achado que seria tudo mil maravilhas. Não é porque deu certo com meu pai, com minha mãe, com minha avó, com meu avô, que daria certo. Obrigatoriamente daria certo comigo. E
ter, talvez, me preparado melhor para o que viria depois do túnel. Porque ali a gente ainda tinha muita esperança, vai melhorar, vai melhorar. E aí acaba que no final você vai perdendo essa esperança. Então eu acho que os 3 principais são isso. Bom, a gente agora vai conversar com o Enio Pinto, que está lá nos nossos estúdios, que vai dar dicas aí com relação a tudo que a Natália falou aqui pra gente, também dizendo onde é que foi que ela errou. Enio, é com você. Olá, Márcio Fontinelli, olá, Natália. Vamos para as nossas dicas dessa semana. O principal problema que levou à falência do Baratão do Bebê foi a obra do túnel Rei Pelé, em Taguatinga, nas proximidades da loja. Como a Natália poderia ter se planejado para uma eventualidade como essa? E aí, Natália, já começando sobre essa questão de você ter tido que enfrentar uma obra de grandes proporções muito próxima à sua loja, o que prejudicou de uma certa forma os transeuntes, que são o seu público ao final. O que você pode fazer numa situação como essa? Primeiro, eu gosto muito de que você tenha espaço físico para fazer atendimento. Eu gosto muito do ponto de atendimento presencial, porque você tem ali um ponto de calor com o seu cliente, um olho no olho com o seu cliente. Para mim, o ponto físico, de alguma maneira, representa uma embaixada do teu negócio. E você tem que atuar ali como um cônsul, não só como um promotor de venda, mas como um cônsul da sua marca, o Baratão do Bebê. Entretanto, em função da obra, o que você poderia ter feito, com a devida antecedência, é locado um ponto próximo, que não ficaria tão afetado pela obra, e colocado um aviso e fizesse, se possível, inclusive, disparos de e-mail marketing, de SMS, através aí do seu CRM, para os seus clientes, informando que temporariamente você estaria atendendo numa outra localidade. Isso funciona muito bem. Inicialmente, quando as vendas começaram a cair, ela investiu em ações no Instagram. Ela poderia ter investido no e-commerce para não depender dos clientes da loja física? E aí, Natália, essa possibilidade de você colocar mais energia na internet, no mundo digital, em canais alternativos de venda remota. O que acontece? A gente fala o tempo todo que o mundo é digital, físico e digital, tudo junto e misturado. É inexorável que todo negócio nasça ou, se já está estabelecido, comece a atuar com a perna também na internet. Não tem como mais você ficar tão exclusivamente dedicado ao canal presencial. O ideal é se dividir e equilibrar os canais, principalmente no pós-pandemia. Durante a pandemia, isso viabilizou que muitos negócios seguissem operando. As pessoas adquiriram esse hábito, foi o que a gente chamou de uma uberização da economia, e hoje é fundamental que você tenha uma presença digital muito profissional. O que os pequenos negócios entendem como ideal? Um combo. Eles usam muito o Instagram com o WhatsApp. No Insta você bota imagens, vídeos, fotos e fecha a venda no seu canal de WhatsApp. Outro ponto que ela acha que falhou foi ter feito pouco estoque e, quando ficou sem caixa, não teve como repor as peças. Qual é a importância do estoque bem abastecido para um cenário de crise? Já a composição de estoque, Natália, é outro ponto crítico para o sucesso empresarial. É fundamental que você tenha o que a gente chama de grades completas, numerações, modelos, cores, para a gente não frustrar a expectativa do nosso cliente. Aquele famoso, nossa, adorei, tem número 38? Ah, não tem. Nossa, adorei, mas teria preto? Ah, não tem. Então é fundamental você contar sim com a grade completa para não frustrar a expectativa da razão de ser do seu empreendimento, que é o seu cliente. Como fazer? Você tem que entender e transmitir para o seu fornecedor que ele é parte da sua cadeia de valor. Ou seja, só vende bem quem compra bem. Só entrega valor para o cliente se você adquirir valor do seu fornecedor. Ele tem que ter essa visão e ser muito mais do que um fornecedor, ele tem que ser um parceiro do seu negócio. O que a gente entende como o ideal? É que você tenha 2, 3 fornecedores para cada item da sua grade, para cada item do seu portfólio. Porque assim, sempre antes de fazer uma aquisição, você sonda quem tem melhores preços, mais qualidade, mais prontidão na entrega. E quem de fato é um parceiro seu, quem pode eventualmente fazer vendas parceladas para que você possa fazer a reposição adequada do teu estoque. Outro problema que a Natália enfrentou e muitos empreendedores durante a pandemia foi o aumento dos preços e a falta de matéria-prima.
ter bons fornecedores pode ser uma boa solução? E Natália, veja, uma outra questão ligada aos fornecedores é porque eventualmente se falta um determinado produto, esse fornecedor atende você, mas atende toda uma cadeia de empresários estabelecidos no mesmo segmento empresarial em que você atua. Então eles têm informação, que é uma matéria-prima nobre para processos decisórios, sobre o que está vendendo bem, o que você teria de soluções alternativas para uma linha de produto que você não está mais encontrando, um insumo que precisa ser substituído. O fornecedor é o seu melhor parceiro num momento como esse. No final, ela decidiu fechar a loja antes de criar dívidas. Fechar pode ser uma sábia e corajosa decisão do empreendedor? Quando tomar essa decisão? E aí, Natália, essa questão de encerrar a operação. Veja, a gente costuma dizer que no mundo dos negócios, os empresários de sucesso, eles em média fecharam 2, 3 negócios até acertarem bem a mão. O que eles fazem é que eles entendem o que a gente considera fracasso, não como fracasso, mas como uma experiência. E muito positiva. O negócio deu certo durante um determinado período. Eu aprendi muito e agora vou para um próximo empreendimento corrigindo eventuais falhas que eu tive nessa minha primeira experiência. Então não se preocupe com isso. Você ficou mais robusta, mais musculosa, mais parruda para um novo empreendimento. E agora é planejar melhor, se capacitar, se lapidar como um profissional de gestão, fazer de fato o plano de negócio, um canvas, encontrar empreendimentos com os quais você se identifique muito. O ideal é transbordar um hobby em empreendimento, ganhar dinheiro atuando com aquilo que te dá prazer, fazer quase sempre a escolha pelo ser e não pelo ter. O ser vai ter como consequência o ter lucro, o ter rentabilidade, o ter um retorno seguro nesse empreendimento. Grande Márcio, volto a bola para você e Natália, siga aqui acompanhando o nosso canal Empreender. Valeu, Enio, obrigado. Natália, o tempo passou, não foi nada fácil para você. Não. Mas o que você tirou de lição disso tudo, Natália? O que eu tirei de lição é que eu cresci muito nesse momento como pessoa, como empreendedora. E hoje eu falo assim que empreender não é para qualquer pessoa. Às vezes a mídia, talvez, né, prega muito esse momento, qualquer pessoa pode empreender, você pode ser o seu próprio chefe, mas é muito difícil na prática. Você lida com situações que você nunca imaginaria que iria acontecer. Inclusive com clientes. Tem momentos que você se sente humilhado pelo outro. E em momento nenhum, ninguém diz pra você que isso vai acontecer. Então, o que eu tenho de lição é que eu fiz o que eu pude, eu fui até o meu limite, e eu fiz o meu melhor ali dentro. Tenho ainda, talvez, digamos, os meus arrependimentos, os meus momentos emotivos, da questão emocional da família, mas eu me enxergo como uma nova pessoa. Depois de ter passado por isso, eu entendo que eu consigo enfrentar outros desafios também. E eu aprendi também a questão de ter mais um controle financeiro. Não só da loja, mas também na minha vida pessoal. Você tem empreendimento hoje? Hoje não. Hoje eu passei num concurso, lá, inclusive na cidade da minha mãe, em Santa Catarina. Estou aguardando ser chamada e estou fazendo a minha segunda faculdade agora. Natália, eu quero te parabenizar, porque as pessoas pensam que às vezes você dar um passo para trás é uma falha, é uma coisa ruim, isso não é. A gente tem que ter também a sensibilidade para saber a hora de parar. Quero seguir em frente. Você está muito bem emocionalmente, dá para ver. Você é uma mulher muito decidida. Você não desistiu da sua história, você não desistiu do seu caminho. Né? Você só se encontrou de outra forma. E o importante, acima de tudo, é a gente ser feliz. Né? Uma coisa que a gente fala muito, que nós temos vários sonhos, mas o importante é a gente ser feliz acima de tudo. E você se reencontrou em outro caminho. Ficou a lição, quem sabe no futuro até não pense em alguma coisa para voltar, né? Inclusive, eu e meu irmão, a gente já conversou, eu falei, Carlos, você é muito inteligente, vamos tentar aí no futuro, nós dois juntos, fazer alguma coisa. Quem sabe no futuro a gente volta. Mas por enquanto, tanto eu quanto eles estamos seguindo outros caminhos. E a gente está feliz desse jeito, e a nossa família foi muito compreensiva. Uma coisa que eu agradeço muito à minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, é que eles foram muito compreensivos comigo naquele momento. Em momento nenhum me julgaram por estar fechando a loja, ou falaram que
era culpa minha. Eles foram muito compreensivos e me apoiaram muito nesse momento, nessa decisão. O que foi muito importante para mim emocionalmente, porque eu acho que sem eles eu estaria muito mal emocionalmente nesse período. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada com a gente. pelo convite. Tenho orgulho da sua história. Você mandou bem, você se esforçou, você lutou, você não deixou cair a peteca. Às vezes a gente tem que parar, mas faz parte da vida. Mas você seguiu em frente. Muito E agora você obrigada. tá bem. Parabéns, viu? Obrigada. Onde Foi Que Eu Errei termina aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma história de empreendedores que nem sempre dão certo aí no meio, mas seguem firme na vitória e seguem firme também naquilo que acreditam e às vezes escolhem outros caminhos, né, Natália? Sim, com certeza. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau. Tchau.